Bom dia, boa tarde, boa noite, lideranças do Brasil. Podcast Bastidores da Vitória entrando no ar. Hoje vamos falar sobre empreendedorismo, capacidade de ver as oportunidades, desenvolver negócios, assumir riscos, transformando ideias em negócios. E ainda uma pitadinha no panorama legal de tudo isso. Eu sou Sérgio Zimmermann, arquiteto e consultor. Olá, me chamo Martina Rodrigues, sou advogada e consultora. Nosso convidado de hoje é advogado e empreendedor. Há 32 anos no mercado de trabalho, especialista em Direito Empresarial pela URGS e Processo Civil pela PUC. Sócio fundador da Sociedade de Advogados Della Justina Paim e Abreu. Bem-vindo ao programa, Dr. Marcelo Della Justina. Boa tarde. Boa tarde. Agradeço o convite do meu amigo Sérgio. Prazer em te conhecer. Obrigada. Que a gente consiga aqui conversar um pouquinho, transmitir algumas ideias aí que sempre estão tamborilando na nossa cabeça aí para os nossos queridos ouvintes e telespectadores aí. Perfeito. Isso. Marcelo, eu queria começar perguntando, né? O que te motivou a empreender, né? Foi uma oportunidade que surgiu ou foi uma paixão, assim, um desafio? Como é que é isso? Ô Sérgio, eu me qualifico como empreendedor desde os 14 anos. Lá em Rio Pardo, eu e um amigo montamos uma empresa de botar som em boate. Chamava-se Special Sound Discotheque. Nós fizemos, nós dois com 14 anos. Eu era o sócio de indústria e ele era o sócio de capital. O pai dele tinha uma loja de som e tal, então ele tinha aparelhagem, tinha disco, tinha tudo, e eu entrava mais com o trabalho. Mas efetivamente a gente fez umas 2, 3 festas e deu certo. E nós arregimentamos uma pequena quantidade de dinheiro lá na época, né? Aí foi o passo para o precipício. Certo dia a gente resolveu comprar um carro para nossa empresa. Nós fomos até um ferro velho no Pantano, que fica a 25 quilômetros de Rio Pardo, na época ainda distrito de Rio Pardo, hoje já é uma cidade, já é um município, e negociamos com o dono do ferro velho um Aero Willys 1963. Meu Deus. Saia e blusa, em cima ele era branco, embaixo ele era verdinho, tu há de te lembrar. Né? O Aero Willys na época custava 11 mil unidades de valor da época. Das nossas economias da festa ali, nós tínhamos 7 mil. E nós assinamos os 4 promissórias de 1.000. Né? Nós, 2 crianças, assinamos as notas promissórias. Né? Acho que teve uma nulidade aí. Em algumas oportunidades, quando eu tive a oportunidade de dar aula e conversar sobre esse assunto, eu sempre contava, esse é o exemplo de título nulo, né? Pelos agentes serem incapazes, nulo, né? de Mas efetivamente nós compramos o carro, saímos de lá com o carro, viajamos até Rio Pardo, eu fui dirigindo, o Fábio tinha uma moto, chegamos lá em Rio Pardo, né? A nossa ideia era o seguinte, nós vamos ficar com o carro até a polícia nos pegar, e a gente entrega o carro por conta das infrações cíveis, penais, administrativas que a gente esteja incorrendo. Mas no primeiro dia deu certo, a gente foi lá na praia, passeou na cidade e tal, sabe? E cheguei em casa com o carro, e o pai disse, mas o que é isso, cara? Né? Que é isso? Né? Disse, não, eu contei isso que eu estou contando para vocês, a gente precisa para as festas, aqui é um carro espaçoso para nós levar as caixas, vamos botar um porta-mala em cima, vamos ajeitar para poder nos virar aí. Aí ele falou com o pai do Fábio e decidiram desfazer o nosso negócio e desfazer a nossa firma, sabe? Né? Ele levou o Pantano, o carro demorou 3, 4 horas para chegar no Pantano, diferentemente de nós, que a gente demorou 30 minutos para ver. Isso que ele era motorista de caminhão, estava com meus primos que ajudaram ele. Devolveram, não conseguiram recuperar o dinheiro e terminaram com o nosso empreendimento, tu entende? Então... O empreendedor é isso, às vezes tu tenta as coisas e não dá certo, entende? Que idade tu tinha mesmo? Eu tinha 14 anos, né? 14 anos, né? Só. Aí grudou em nós aquele negócio ali, tu entende? Mas eu sempre estava tentando uma coisa ou outra, né? Sim. Aí com 18 anos eu vim morar aqui em Porto Alegre e comecei a trabalhar num banco. Aí foi um período assim de mais tranquilidade. Trabalhei 7 anos num banco aqui, no Banco América do Sul, de 85 a 92, quando eu entrei na Faculdade de Direito. Aliás, quando eu estava prestes a me formar na Faculdade de Direito. Não. Aí eu saí de lá, trabalhei com outro colega por alguns anos e depois montei meu escritório. Em 99, né?
advocacia empresarial autônoma. Aí fui fazendo equipe, com aquela coisa toda e tal, né? Mas depois disso eu tentei algumas outras arremetidas, assim, também, sabe? Arremetidas. Até que em 2006 a gente fundou a construtora lá na praia. A gente me associei com um empreendedor agora que é vice-prefeito de Capão, Renato Silveira. Fundamos a Mari Construtora. Aí construímos naqueles condomínios ali que estavam começando e tal. Fizemos uma série de casas ali naqueles condomínios. E depois viemos para Porto Alegre, que nós já estamos no 3º prédio. E mais um lá em Guaporé, simultaneamente. Então, essa, assim, em rápidas palavras, assim, é a trajetória. É a trajetória e, de alguma forma, isso eu puxei da minha mãe, sabe? É uma veia empreendedora, assim. Eu não posso ver defunto sem chorar. Claro que em alguns momentos aí tem uns insucessos, uns aprendizados, tu entende? Eu penso como Nelson Mandela ensinou, né? Na vida tu não perde, tu aprende, tu entende? Tá certo. Tá, e quais foram os maiores desafios nessa tua caminhada pelo empreendedorismo? O desafio, assim, vamos vir de trás para frente, sabe? O desafio hoje em dia são as pessoas. Né? Com esse negócio do celular, que as pessoas acham que resolve tudo no celular, no computador, ele tirou um pouco a fã, assim, do cara levantar e trabalhar, sabe? Tanto na obra, mas a gente tem muita dificuldade de conseguir trabalhadores para trabalhar nas nossas obras. Aqui em Porto Alegre tem 2 caras que estão nos processando e estão trabalhando na obra. Por quê? Porque não tem outro melhor que eles. Sim. Eu já disse para eles, não tem problema, vocês estão com o processo lá, se o juiz disser que vocês têm razão, nós vamos ter que pagar. Mas vamos seguir aqui, eles aceitam e nós também, era um troço impensável antigamente. É verdade. Na advocacia também. Tá, mas o que essa questão de não ter mão de obra, qual o motivo disso? O grande motivo disso, aos meus olhos, é o seguinte, ó. No Brasil, tem 57 milhões de pessoas nos programas sociais. E no cadastro do IBGE tem 11 milhões de desempregados. Como é que pode estar 46 milhões de pessoas a mais recebendo benefício social se tem 11 milhões de desempregados? Se não fecha a conta, né? O prefeito de Bento Gonçalves, eu fiquei sabendo agora, tomara que seja verdade. É verdade. Tô vendendo o peixe que eu comprei, feliz com o teu testemunho. Tu vai te inscrever no seguro-desemprego, ele orientou os caras lá, que é a responsabilidade da prefeitura. Qual é a tua profissão? Não, a minha profissão é arquiteto, meu. Ah, o senhor é arquiteto? Pois não. Tá bem, então se inscreve aqui que nós vamos conseguir um emprego pro senhor. Eles vão na casa, vai na casa do cara, vê com todas aquelas empresas de móveis, diz, mas que idade tem esse cara? Tem 60 anos. Beleza, eu tenho um emprego para ele aqui em Garibaldi, nós estamos abrindo uma loja lá. Eu disse, velho, tu não precisa do seguro-desemprego. Meio que ele está tirando a graça do negócio, sabe? Então, essa discopatia que está havendo com esses benefícios sociais, que são justos para quem precisa. Mas para quem não precisa, tu está alimentando um monstro. Tu vai querer trabalhar numa obra que um auxiliar de produção ganha R$1.800, tu ganha R$1.200 do governo? Não vai querer, porque tu vai fazer um biquinho, tu faz uma coisa sem carteira assinada aqui e ali, tu vai ganhar mais do que o emprego formal. E o jovem, o sujeito que é mais qualificado, ele está com muita angústia, sabe? Está com muita angústia para queimar etapas, né? Sim. Né? Quando eu fui para a advocacia, eu ganhava lá no banco o equivalente a 13 salários mínimos por mês. Era um belíssimo emprego. O salário mínimo não é tão alto como é hoje. Sim. Daria uns 7, 8 mil reais, assim. Mas para mim, que era um guri, era excelente. Eu já tinha meu carro, já tinha comprado apartamento lá no final da Ipiranga. Tava uma maravilha aquilo. Eu disse, não, mas se eu quero ser advogado, eu vou ter que sair daqui. Vou ter que começar do zero. Eu fui para esse escritório que eu passei a ganhar um salário mínimo por mês. No terceiro dia, eu vi que aquele um salário mínimo que o doutor me pagava era demais, porque eu não sabia nada. Eu não sabia nem onde é que era o fórum, nem onde é que era a Justiça do Trabalho, nem onde é que era a Justiça Federal. Não sabia nem como eu chamava as autoridades. Se era meritíssimo, se era Sua Excelência, Vossa Excelência. Isso a faculdade não ensina. Não ensina nada. E eu faltava um semestre. Meritíssimo colocar melhor. Aí eu fui ganhar um salário mínimo, eu paguei para aprender a trabalhar. Claro.
Eu ganhava 13 salários, passei a ganhar um, até eu formar aqueles 13 ali, que demorou uns 3, 4 anos. E hoje eu vejo assim, né? Eu tenho 3 filhos, tenho um com 26, uma menina com 24, que é psicóloga, e o pequeno com 21. Eu vejo que eles não têm essa paciência, assim, sabe? Que o cara quer dar uma tacada e já ganhar 20 mil por mês, tu entende? Tá todo mundo nessa, né? Influencer. É verdade. E o sujeito fica olhando ali o celular, parece que aquilo ali é próximo, tu entende? É verdade. E a gente sabe que edificar um negócio, que tu materializar alguma coisa, né? Esses negócios das obras aí. O prédio aqui de Porto Alegre tem 49 apartamentos e uma loja. Tu tem compromisso com o poder público, tu tem compromisso com as pessoas que te compraram, tem compromisso com os trabalhadores, tu tem compromisso com Deus e o mundo. Aí os caras, não, mas isso aí sobra bastante, né? Vai sobrar uns 20 apartamentos. Eu nem sei o que vai sobrar. Até hoje a gente só colocou. Né? Só colocou. Uma hora, quem sabe, sobra. Se tu para, né? Tem que deixar a roda girando, né? Tem que deixar girando. A indústria imobiliária justamente é uma indústria, né? O troço, tu tem que fazer movimentar o troço, porque se tu parar, não pode deixar o dinheiro parado. O trem vem e tu tá sempre te arriscando, entende? Sempre te arriscando. Ó, tu tá fazendo um edifício, tu já protocolou o projeto de outro, tu já tá gastando naquele ali que tu... Né? Aqui em Porto Alegre, né, as pequenas construtoras, assim, pequenas e médias, foram quase todas, assim, reduzidas a zero, sabe? Ali na Zona Sul, onde a gente constrói, os construtores que faziam ali, a maioria desistiu. A maioria desistiu. No Menino Deus, que é o 3º bairro mais procurado da cidade, o nosso prédio é o único em fase de entrega que tem. Por que isso? Por causa das grandes construtoras, por causa da economia atual do Brasil? As grandes construtoras estão surfando na onda delas. Eles têm dinheiro para comprar terreno, eles tem gente que trabalha para eles dentro da prefeitura 24 horas por dia. Estão jogando o jogo. Né? Tem acessos a bons financiamentos, eles estão tranquilos. Né? Mas nós que sofremos assim com a dureza da norma, com a busca cara do capital, com dificuldade essas outras dificuldades que eu já falei, assim, a gente sofre mais, sabe? Hoje em dia o sujeito vai comprar um imóvel na planta, né? Ele tem que escolher, vou escolher uma construtora pequena, tem um risco, daqui a pouco não ficar pronto, né? Ou tu vai escolher um prédio da Melnick, da Cirela, né? Os caras têm já histórico maior, né? Claro. Sim. Então, a sofrência é por variados motivos, né? Claro. Sim. E outra questão que eu vejo, assim, né? Como a gente começou lá no litoral, lá é o segundo imóvel, de regra, é o segundo imóvel do sujeito. Então ele tem mais flexibilidade porque já tem a casa dele aqui, tu entende? Ele tem mais flexibilidade para fazer um financiamento direto, ele tem uma gordurinha para queimar, um sonho de ter uma casa na praia. Né? Então movimentou lá de uma forma impressionante. Essa semana eu tive com o prefeito e com o vice-prefeito de Capão. Capão, pelo IBGE, tem 62 mil habitantes. Né? Só de cartão do SUS lá, eles têm 93 mil cartões. Então é fato que lá tem 150 mil pessoas vivendo, no mínimo. Eu duvidava daquele dado, até falei para ele que na virada do ano e no carnaval ficam lá 1.200.000 pessoas. Né? Agora eu já estou até acreditando, sabe? Sim. Já estou até acreditando. Sim. Né? E pelo crescimento da cidade. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente construiu o primeiro prédio aqui em Porto Alegre, ali na Zona Sul, na rua Armando Barbeiro, o nosso apartamento de 2 dormitórios era o preço top, assim, R$400 mil. Lá em Capão, os preços dos apartamentos de 2 dormitórios eram o máximo, assim, 250 mil. Né?
O preço de 3 dormitórios deles era 300 e pouco. O cara vinha aqui para comprar o nosso, dava um de 3 dormitórios, mobiliado, decorado, e ainda dava um pouquinho de dinheiro para receber um nosso na obra. Há quanto tempo atrás? Isso nós estamos falando de 2015. Tá. De 2015. Nós estamos em 2025, faz 10 anos. Sim. Tá. Agora, hoje, um apartamento deles lá e na obra de 2 dormitórios está 800 mil. Meu Deus. Na obra. E o nosso está 400, é o mesmo preço de 10 anos atrás. Lá? Aqui. Aqui em Porto Alegre. Aqui, isso que a gente trocou de bairro. A gente saiu da Tristeza e veio para o Menino Deus. Que, em tese, seria 20% mais valorizado. Sim. O nosso segue nos 400 e os dele já está em 800. E qual parte de Capão que está esse valor? Lá é Qualquer? meio geral, assim. entende? 800 mil lá e 400 Isso. no Menino Deus. No Menino Deus. O nosso está quase pronto. Falta um mês para ficar pronto. Que loucura isso, porque É. antigamente tinha aquela questão de permuta. Não, né? tinha permuta e tu alegrava o sujeito dizendo, ó, aqui em Porto Alegre tu vai alugar. Tu vai poder fazer um aluguel. Aí tá, ó, o aluguel de um apartamento de 3 dormitórios é 2 mil. Mas quanto tempo tu vai demorar tu tirar de 400 para 800, recebendo 2 mil por mês? Sim. Então, tu vê que tem polos assim, sabe? De crescimento, sobretudo pelas normas legais, pelo entendimento da regra, pela facilidade de tu empreender, que eles se soerguem, sabe? Tá, e Capão não vai esgotar? Agora, eu fiquei Agora eles curiosa, querem mudar né? o plano diretor. Agora eu fiquei curiosa, porque é muito... Eles querem mudar o plano diretor, eles querem construir prédios mais altos, construir para o lado de cima da Paraguaçu. Tu vê. Eles querem... Continuar, então. Vai continuar esse valor por muito tempo. a princípio. Agora, no final do ano, um fazendeiro que tem uma fazenda lá, uma pessoa conhecida até, ali perto do Condado de Capão, o cara tem 600 hectares. Uma belíssima fazenda. Ele negociou essa fazenda com 3 construtoras. Uma Plaenge, que é de Curitiba, que é a maior construtora da região sul, e com mais 2 construtoras para os caras fazer bairro planejado, edifício, tudo, sabe? 600 hectares de terra. Tu imagina. O que é isso? Nossa, é até. Do Então, outro lado ali da Paraguaçu. Da faixa? Do outro lado da faixa. Já não se tem mais essa discriminação. Tu vê. Se chega a dar certo esse negócio do Porto de Arroio do Sal, Nossa, que é uma coisa um pouco difícil ainda de se aceitar, se vê materializado. se vê materializado pelo alto investimento que é, né? Tu tem que fazer um calado dentro do mar de 2 quilômetros, né? Isso aí é uma grana. É uma engenharia. Escavação. Né? Nossa, é uma obra babilônica, assim, sabe? Aí tu pensa o seguinte, ó. Santa Catarina tem 5 portos. Portos bons, Itajaí, Navegantes. Tem outros ali aqui mais embaixo. Sim. Os 5 portos deles não movimentam a metade do que movimenta Rio Grande. Tu vê. Interessante, porque a economia deles está bombando, né? Interessante. Marcelo, como é que tu lida assim, com as demandas diárias de gestão, planejamento financeiro, gestão de equipe, relacionamento com os clientes? E qual a importância que tu vê na educação financeira para quem vai abraçar um negócio? Assim? Rapaz, esse negócio da educação financeira, eu fiz terapia com um terapeuta e um guru por 10 anos. E ali eu tive um excelente aprendizado, sabe? E o cara me dizia o seguinte, olha, Marcelo, o cara que não sabe que lidar com dinheiro não vai para frente. Né? Não adianta tu achar que vai resolver o problema do mundo. Né? Tem que saber. Então é um negócio que a gente tenta se policiar. Né? A minha irmã trabalha numa gestora dessas de investimentos. Ela tem um programa que é Elas Investem, que é uma assessoria para mulheres, sabe? Interessante. Senhoras que ficam viúvas, que Sim. não têm trato com esse negócio financeiro. Então, a gente sempre está falando nesse assunto, sabe? Nos nossos negócios, assim, sabe? Os nossos negócios. Qual é a opção que eu fiz no meu escritório de advocacia?
de princípio, por uns 10 anos, a gente teve um escritório que fazia organicamente tudo. A gente tinha uma advocacia geral, trabalhava 12 advogados com a gente. Civil, criminal, tudo? Criminal não. A gente fazia toda a necessidade, assim. Você está querendo dizer, de repente, conteúdo extrajudicial, um acompanhamento? Assim, eu era um amplo? apaixonado pela advocacia. Eu sempre uso exemplo. Assim, eu fazia do inquérito policial a revisão criminal. Entende? Ficava 10, 15, 20 anos com o mesmo cara ali, tu entende? Sim. Batendo naquele negócio. Né? Aí, rapaz, esse troço foi se tornando um tanto quanto cansativo, sabe? Cansativo porque para te ter escala no negócio, tinha que ter cada vez mais clientes, mais pessoas trabalhando, mais isso, mais aquilo, mais aquele outro, entende? Aí lá pelas tantas se decidiu, né, que cada um ia para um lado. Um sujeito saiu, levou uns 3, 4 clientes, os outros saíram e tal, e eu fui ficando meio sozinho, sabe? Eu fiquei só com uma colega que estava comigo há muitos anos, e com o Dr. Nilson Paim de Abreu, que é desembargador aposentado, foi presidente do TRF, ficamos nós 3. Aí eu desenvolvi parcerias. Hoje eu tenho uma hub na advocacia. Eu tenho 10 escritórios de advocacia que eu mando serviço para os caras. 10 escritórios. Eu fico gerenciando aquilo ali. Eu sei como é que a gente pode dividir os honorários e tal, né? Sei como é que a gente pode fazer para todo mundo se remunerar. Muitos deles não têm serviço, eles não têm o cliente, eu tenho o cliente. Né? E eu consegui me reinventar com isso aí, sabe? Depois de 25 anos de advocacia. Hoje está melhor, está mais tranquilo. Né? Eu administro o cliente e o problema do cliente. Eles administram, de regra, o serviço na justiça. Eu vou ajudando eles, fiscalizando, mas ficou mais tranquilo, sabe? Sim. Né? Então, tu tem que estar sempre... advocacia, tu sabe, né? Que é um mundo hoje em dia, né? Quando eu me formei, Sérgio, há 32 anos atrás, vai fazer agora dia 29 de janeiro, que o falecido Padre Bruno me entregou a carteira de advogado lá na Unicinos também? me entregou a carteira de advogado lá, tu entende? Então, me lembro do Padre Bruno. Direito das coisas. O Padre Bruno era o seguinte, ó, como a Unicinos é uma universidade regional, tu chegava lá já com vontade de ir embora, tu entende? Sim. Tu chegava às 7h30 da noite, os professores davam aula, matavam o recreio, davam aula até 9h30 e... Fui. Aí emendava, né? Aí no primeiro dia o professor já dizia como é que era o sistema deles. Ó, eu vou dar aula até o recreio, eu vou dar aula um pouquinho mais, eu vou isso, eu vou aquilo, né? O Padre Bruno ele nunca explicou isso, tu entende? Chegava às 7h30, parava às 9h, 9h15 ele voltava e dava aula até às 11 horas. Nunca explicou isso. Né? Ele suas peculiaridades. Então, quando os caras vêm me falar de horário, de coisa assim, porque não sei o quê, porque é cedo, é tarde, disse, olha, eu sou aluno do Padre Bruno. Bem isso aí. Mas quando eu me formei, cara, o que os caras te pediu para fazer? Faz um recibo aí que eu vou demitir a minha empregada. A empregada nem se assinava a carteira, tu entende? Fazia um recibo ali e tal. Bah, minha filha bateu de carro, estragou o para-choque. Não, vamos fazer 3 orçamentos, vamos fazer isso. Umas questões muito simplórias, assim, Sim. sabe? Umas coisinhas simplórias. Os advogados do interior, os caras ganhavam dinheiro quando um cara rico se divorciava, quando tinha um inventário bom, tu entende? Né? O serviço era uma cobrança, era uma coisinha ali, tu entende? Hoje em dia, rapaz, o cara abre um comércio, né? O cara é fiscalizado pela Secretaria Municipal da Fazenda, pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, pela Secretaria de Obras e Viação, pela Secretaria tal que regula as placas do município, as placas que ele pode botar, o tamanho que ele pode botar. Ele tem que ter contador, tem que ter advogado, tem que ter não sei o quê.
pela Secretaria Estadual da Fazenda, que são bastante gulosos, pela Secretaria da Receita Federal, que tem que arranjar o dinheiro para o Lula comprar o avião dele, pelo Ministério da Fazenda, vai cair o canal. pela Procuradoria da Fazenda, pela Procuradoria Nacional da Fazenda. Procuradoria, Corregedoria. Ele recebe carta de tudo que é coisa, de tudo que é ordem, tu entende? Eles ficam mandando, nem a gente sabe aquilo ali, tu entende? Nem tu sabe daquele negócio todo, às vezes invariavelmente tu tem que começar do zero, estudar, por que isso e tal, né? Sim. Da malha legal e de tantas questões assim que envolve a atividade do sujeito, então. E no direito foi se criando microespecialidades. O sujeito faz direito médico, fica pensando, direito médico, cara. Responsabilidade civil antigamente, né? O que é o direito médico? Não, ou o cara defende os médicos, o cara tem as teorias para defender os médicos, ou o cara ataca os médicos, entende? Uma coisa dessa. E eles vão fazendo esses negócios com essas inteligências artificial aí, rapaz, né? Que é um troço impressionante. Chega uma petição lá do interior do Nordeste, lá, que é 38 laudas, rapaz. Né? Esses dias eu sempre conto esse caso. Eu tenho um cliente aí que o cara tem uma fábrica de sacos de ráfia, aqueles sacos fortes para fazer lenha, sabe? E ele exporta, manda para o Brasil todo. E um caminhão dele foi numa cidade lá no interior do Recife, né? Cidade de Goiânia, levar uma partida de sacos. Esse. O cara entrou na ruazinha da empresa, assim, se engatou no poste do caminhão dele, um poste na casa de uma mulher, e arrancou o poste. O motorista lá, né, cara, vem a senhora ali, a dona Maria Risalva, né? Aí o cara não sabia o que fazer, né? Ligou aqui para a fábrica, os caras disseram, tenta falar com o nosso cliente aí, o cara tem uma firma grande aí, daqui a pouco ele te ajuda. Aí o sujeito foi lá e disse, não, rapaz, fica tranquilo, pode voltar lá pro sul. Ele estava indo embora, na verdade. Sim. Que eu ajeito isso aí, eu chamo meu eletricista aqui e ajeito esse poste dessa mulher aí. Né? O cara veio, né? Lavou as mãos e veio. Não sei nem se ele contou pro patrão dele aqui. Dias depois chega um álbum. Era 600 mil reais para arrumar o poste, 600 mil reais para arrumar o fio, 60 mil de dano moral para ela, porque ela ficou 38 dias sem luz, 60 mil para um filho, não sei o quê. O troço era 150 mil reais, tu entende? Nossa. O meu cliente e a companhia de luz lá do estado do Pernambuco, que era a Reanação. Né? Mas um negócio tão bem feito assim, rapaz, tão bem feito assim, que parecia um acidente nuclear que nós estávamos tratando, sabe? Depois eu descobri que eles estão pegando as petições prontas no negócio, eles têm inteligência artificial. Não quero acusar ninguém, mas só vou te dizer. Aí eu inventei umas histórias que precisava de perícia, não podia ser na justiça de pequenas causas, porque o caminhão estava na altura certinho, quem sabe o poste não estava, inventei uma série de histórias ali. Aí vem os caras da companhia de luz e botaram uma meia folha, que eles diziam o seguinte, a dona Maria Risalva, ela não tem ligação elétrica regular na companhia. O nome dela não está. Gato. O nome dela não está na companhia. Já é o quê? Crime impossível, então? Então, na nossa ótica, nós não temos responsabilidade nenhuma sobre esse poste, nem sobre a ligação, nem sobre a religação, porque não tem pedido dela nem de ligação antes desse fato e nem de religação. Culpa Graças a Deus deu certo. Tu já não sabe mais quando vai dar certo e dar errado, tu entende? Graças a Deus deu certo, né? Mas só estou contando esse caos, assim, para vocês verem entender o que a gente trabalha aí, né? Fora vamos dizer, esse tumulto legal que anda por aí, né? As coisas mudam. Semanalmente muda a lei aí, como é que é isso? Tem coisa que a gente não pode falar muito aqui, né? Como eu te contei, mas tipo... Eu não sou do ramo, princípio da simetria constitucional tá meio complicado no Brasil, né? Nós estamos num momento tormentoso aí, sabe? É isso aí. Mas enquanto tu toma uma aguinha, eu vou mandar um abraço especial para nossa audiência, para Diriane de Canoas, Gervásio aqui de Porto Alegre, para o Ayrton de Rondonópolis, Evilásio de Sorocaba, Graziela de Córdoba, na Argentina. Aproveito para informar que brevemente iremos lançar a série de e-books Personalidades Vitoriosas.
E eu queria aproveitar para os nossos agradecimentos aos nossos parceiros, SBS Engenharia Limitada, solidez que inspira confiança, grandes obras, grandes realizações, Facas Dom Cássio Selaimen, facas com alma, use com orgulho e guarde por gerações. Fundasolos, marca com passado, presente e futuro. Sinduscom, há 75 anos, conectando, construindo e transformando o habitat dos gaúchos. Cicepot, Sindicato da Indústria da Construção de Estradas, Pavimentação e Obras de Terraplanagem em geral. Juntos somos mais fortes. E você, através do nosso QR Code que está aí na tela. Isso aí. Mas, Marcelo, retomando, e qual o papel da tecnologia no ambiente de negócios? Eu acho que a tecnologia é substancial hoje para, quem sabe, 98% das atividades, sabe? Mas eu acredito ainda muito na mão humana. O que tu vai fazer com aqueles dados, né? Eu sempre conto aquele exemplo, né? Em Borgonha, que é a região de vinhos mais badalada da França, as propriedades são pequenas. Esse sujeito aqui tem 5 hectares. Ele, a mulher dele, o filho dele, produzem um vinho que ele vende o vinho a 5.000 euros a garrafa. Esse do lado, o vizinho dele, lindeiro, com a mesma terra, portanto, com o mesmo clima, faz um vinho, tem máquina melhor do que a dele, e esse aqui vende o vinho dele a 500 euros a garrafa. Esse aqui vende a 10 vezes mais, o primeiro, né? Por que isso? Ambos têm acesso aos mesmos fornecedores, às mesmas tecnologias, né? Porque é a mão do homem agindo na terra, né? Ele deve ter um tempero na mão dele lá que... Sim, que de repente o trato da uva é diferente, né? O trato da uva, nesses grandes vinhedos do mundo, eles contratam sempre as mesmas pessoas que colhem, né? Dão preferência até para mulheres que têm a mão mais delicada, não via amassando, já arrancando os cachinhos. Ele tem alguma coisa, sabe? Sim. E esse exemplo a gente pode sustentar o nosso raciocínio sobre tecnologia, né? O meu filho mais novo, o Francisco, ele me ajuda muito nesse negócio da construtora. E ele anuncia os nossos imóveis e tal, sabe? Recentemente se apresentou um cara lá de Portugal, um catarina que mora em Portugal para comprar um apartamento. Aí o cara deu voz de aceitação. Fizemos a proposta, o cara deu voz. Fizemos o contrato, tudo, mandou, o cara ficou 15 dias sem falar. Aí eu vejo que ele fica impaciente, assim, né? O cara desistiu e tal. Daqui a pouco o cara volta, entende? Né? Já voltou umas 2, 3 vezes e não, de fato não assinou o contrato, tu entende? Então, a missa é o seguinte, ele nos encontrou de alguma forma. Ele se interessou pelo produto. Ele fez a proposta, a gente ajustou e aceitou, fizemos o contrato. Alguma coisa está acontecendo que ele não está fechando o negócio. Por que será? Porque ele não está vendo o produto que ele está comprando? Ele não está enxergando? Algum outro fator que não está me passando ao largo? Então, ele é muito bonito esse troço da tecnologia, assim como no direito. Hoje em dia, esses mecanismos de inteligência artificial, os robôs que tu consulta jurisprudência, tu bota ali e sai 7, 8, 10, 20 mil casos igual ao teu. Aí o que eu tenho visto como é que eles fazem? Eles recortam tudo ali e botam dentro da petição. E o fato do cliente dele nem conta direito. Não sei se tu Claro, tem essa... fica... o cara diz... Antigamente, como é que a gente aprendia a fazer petição? Tu conta os fatos, que é mais importante do que tu contar o direito, porque o direito o juiz já sabe. O juiz sabe o direito, né? E aquele brocar do latino. Deveria saber, pelo menos. Deveria saber, aquele brocar do latino. Dá-me o fato que eu te dou o direito. Então, tu contava bem esmiuçadamente o fato. Aí depois tu ia, contava onde é que estava a lei que assegurava o teu pedido. Olha, lá no Código Civil, artigo 1000 e pouco, tal. E depois, quando eu comecei, não tinha jurisprudência no computador. Tu tinha que ir no tribunal pesquisar.
Aí tu ia lá no tribunal pesquisar. Pegar as revistinhas de... Pegar as revistas, pegar os julgados, pagar as fotocópias dos acórdons ali e tal. Aí tu transcrevia. Ó, aqui o nosso tribunal já julgou um caso aqui, parecido com esse. Tem dois casos. Tem agora. dois, agora tem. Né? Aí tu comentava com um amigo, o cara tinha uma jurisprudenciazinha lá, sabe? Né? O doutor Nilson, que é meu sócio, que tem 88 anos, trabalhou 20 e tantos anos na Justiça Federal aí. Ele guardava todas as sentenças dele, as petições dele quando ele era advogado. Ele tem álbuns das petições, orgulhosamente, assim, uns serviços caprichosos, tu entende? Mas hoje em dia, rapaz, é que nem fazer linguiça. Os caras, é meio parágrafo de fato e 50 mil jurisprudências. Aí, quando tu tá com bastante tempo, tu vai, às vezes, olhar aquelas jurisprudências, aqueles julgados, são uns casos completamente diversos, sabe? Tem nada a ver. Que não tem nada a ver com os fatos em si. Porque a jurisprudência, os caras pegam a ementa, pegam um resumo do julgado. Sim. Às vezes, eles pegam a ementa que nem é condizente com o que se julgou ali, sabe? Meu Deus. Às vezes tem um julgado que o cara diz assim, olha, nossa jurisprudência aqui da corte é remansosa no sentido contrário ao que eu vou decidir. Mas nesse caso aqui, por essa razão, por aquele outro, o sujeito perdeu o prazo, não impugnou o documento. Por esse caso aqui, nesse caso em específico, eu vou decidir de outra forma. Mas se ele está dizendo que é remansosa no sentido contrário, tu usar aquele julgado como cavalo de batalha, ele é arriscado, né? Sim. Tá ruim o negócio. Então, voltando à pergunta e uma sintética resposta, né? Tecnologia é maravilhoso, velho. Tu vai lá, faz os teus exames médicos, a Unimed já te manda no celular, tu já quer interpretar tu mesmo ali, tu entende? Tu já vê se tá dentro Vai no Google. Já vai no Google. Já compra o remédio. Tu já desconfia que tá com prostatite, tu bota ali que é prostatite, tem 50 mil teses ali, tu troço, tu entende? É maravilhoso, cara. Uma alquimia do doutor lá é saber dar o veneno para te melhorar, tu entende? É verdade. Assim como pro advogado, pro médico, pro arquiteto. Né? Antigamente os arquitetos te apresentavam uma planta e assim, escritinha, né? Rabiscado. Rabiscado. Papel, O cara disse, não, esse banheiro tá um pouquinho pequeno aqui, né? Hoje em dia eles vêm com a imagem do troço. E já vai mudando na hora. Não, é legal, tu pode mudar, tu tem mais opções. Mas tem que ter um conhecimento que dê suporte a isso, né? É verdade. Vale as pessoas, né? E se tu pudesse, vamos dizer assim, mudar, né, esse ambiente regulatório aí que nós vivemos, né, para facilitar a vida do empreendedor, assim, que pontos assim principais tu acharia interessante, assim, para facilitar a vida do empreendedor? Uma questão assim que é tocante, tu tiveste lá no nosso evento de final de ano, né? Sim. Né? Que é a questão da tributação. Aliás, excelente evento, muito bom. Próximo ano tu vai ser palestrante do nosso evento. Vai levar tuas experiências aqui dos bastidores da Vitória. Tu já foi citado lá, tu entende? Quem sabe, vamos lá. A gente faz um evento de conversa, encerramento do ano, assim, sabe? Esse ano a gente convidou um amigo em comum nosso, que é patrocinador de vocês aí, que é o Nelson Sperbi. Ele falar sobre o livro dele, que é um livro sobre as dificuldades de quem faz obra pública e tal, o custo de se abandonar essas obras, né? É muito bom o livro, já também. Muito bom mesmo. Convidamos o ministro Carlos Marum, que foi do ministro do Temer, para falar sobre o cenário político para o ano que vem. E o meu filho, o Gabriel, falou sobre reforma tributária. Ele fez mestrado lá na USP e tal, tá com bastante informações aí, sabe? E depois tu faz uma discussão ali, um colóquio de discussões, né? Inclusive tive o privilégio de encontrar meu amigo. Um abraço aí para o conselheiro Edson Brum, nosso nobre conselheiro do Tribunal de Contas. Eu acho que é teu conterrâneo, né? Meu conterrâneo e meu amigo de infância. Isso aí. Aí, dali sempre tu sai um pouco inquieto, né? Com aquelas questões que tu ouve e tal, né? Então, é um momento legal, assim, sabe? Né? De se discutir. Mas, nessa laçada, essa questão da tributação, né? Ela afeta todo mundo, de cima para baixo, de baixo para cima e tal. Ela é motivo assim de grandes e fartas discussões na justiça, né? Esse seria, assim, se der certo, essa reforma tributária,
Agora o presidente Lula tem até o dia 16 para sufragar a reforma tributária, sabe? Né? Que saiu do Congresso Nacional. Vamos ver se ele não vai começar a tirar os pedaços, tu entende? Aliás, no Brasil é muito comum acontecer isso. Aí tu desfigura a lei, tu entende? Mas é sempre assim, né? Já vai com uma gordurinha É a pra primeira. queimar, Mas já passou essa gordura. mas... Já teve 2 fases nas casas legislativas, né? Agora é a vontade do povo que está ali. Se ele vetar, ou se ele não vetar, vai para o Supremo, vai não sei o quê, daqui a pouco o Supremo vai decidir. E na tua visão é positiva O quê? essa reforma? Ela melhora um pouco, sabe? Ela extingue alguns tributos, melhora um pouco. Em termos de carga tributária, o Brasil é como diria o falecido ministro Delfim Neto. Né? Nós estamos em cima de um buraco. Pensando o seguinte, o buraco é dessa mesa. O Brasil tem que ser um pouquinho maior para não cair dentro do buraco. Então a gente está sempre assim, tu entende? Né? A arrecadação do Brasil, ela é 3 trilhões de dólares. Nós somos a 10ª economia do mundo. 3 trilhões de dólares vezes 6 é 18 trilhões de reais. 50% disso vai para o poder público. Governo federal, governo estadual, governo municipal. Perfeito. Sem contar os custos que tu tem para fazer essas contas, de advogado, de auditor, de contador, disso, daquilo, daquele outro. Olha o tamanho de dinheiros que vai para essa gente. É complicado. Eu penso o seguinte, se houvesse uma simplificação, vamos dar por barbado, fica do jeito que está. Né? Hoje em dia é muito fácil deles cobrar os tributos, né? Os caras estão dizendo, o Pix vai ser taxado, a partir de 5 mil eles vão controlar. Tu acha que eles não estão controlando isso já, rapaz? Há muito tempo. A hora que eles quiserem arranhar as costas dos caras, eles vão ali. Claro. Tu movimentou 30 mil no Pix, aqui tu tem uma renda de 2.500. Onde é que tu tirou esse dinheiro, irmão? É isso aí. Mês passado tu movimentou 42. O ano passado todo mundo movimentou 500 mil. Tu tem uma renda de aposentado. Onde é que tu tirou esse dinheiro? Isso aí tá tudo na conta deles lá. Lógico. Eles só não se avançam assim, de forma mais voraz nesse assunto, porque senão ia ser uma gritaria geral. Exatamente. Mas se o presidente Lula tivesse com a popularidade dele lá em 80%, ele dizia, não, isso é dos pobres, eu preciso desse dinheiro para dar para os pobres, tu entende? Um discurso atrativo, assim, sedutor, né? Pô, o doutor Sérgio, que ele movimentou no ano passado 60 mil reais no Pix, parece que 60 mil é um dinheiro infindável. Sim. Né? Ele não tem renda para isso, esse cara tá sonegando impostos, velho. Né? Então, assim, voltando à pergunta originária, eu divago muito, e eu até peço desculpas para vocês, que eu não sou o entrevistado padrão. Ótimo. É assim que é o podcast, é uma conversa informal. Eu tô de peito aberto aqui. Mas é isso aí. Esse negócio da reforma tributária seria fundamental. Né? Uma segunda questão. Os bancos no Brasil são organizações que eles lucram demais, sabe? Lucram demais. Tem o risco Brasil. Rapaz, hoje em dia eles não emprestam dinheiro para ninguém, eles querem fazer empréstimo consignado, não querem limite no empréstimo consignado, né? Limite de taxa, se o governo botar assim, é 3% no empréstimo consignado. 3% é um roubo, é um assalto. Na Alemanha, se tu deixa 1.000 euros no Deutsche Bank da Alemanha, no final do ano ele te devolve 800 euros, ele cobra 200 euros para te cuidar do teu dinheiro. Entendeu? Porque não tem juro. Sim. Mas se tu aplicar, tu ganha ali 2%. Tu aplicar, só tu vai ficar o dinheiro todo ano aplicado, tu vai ganhar. É que a ideia deles é diferente, aqui né? Para a economia girar. Aqui a ideia é captar o dinheiro barato. Por que eles trancaram os financiamentos habitacionais agora que a poupança está baixando? As pessoas estão tirando o dinheiro da poupança, seja porque não tem como mais ter aquela economia, não tem como manter aquela economia, eles tiram o dinheiro da poupança, né? Ou porque acham outra aplicação mais atrativa. Sim.
né? E aí diminuiu o dinheiro para os financiamentos habitacionais, que são a longo prazo e tal, que vão receber, né? Aí eles não querem mais dar, não adianta. Entende? Não, vamos dar, mas é 11% ao ano. Isso aí tu bota num financiamento que tu vai pagar em 20 anos, tu vai pagar o mesmo apartamento 8 vezes. Tem recurso que fica lá, de empréstimo compulsório, né? Dinheiros que estão lá dentro do banco que eles não precisam nem pagar nada, tu entende? Sim. Né? Então teria que ter uma regulação, assim, tem que ter limite às coisas. Tu emprestar para uma empresa, para capital de giro, para os caras, né, essas taxas obscenas que é no Brasil, o cara não consegue pagar. Primeiro que esses grandes bancos já nem têm mais interesse em emprestar assim para pequenos e médios empresários. Não há interesse. Ou eles emprestam nos programas governamentais, ou tu tem que te virar de outra forma. Então, se a gente eleger 2 postulados, assim, né? Reforma tributária e uma regulação melhor das atividades dos bancos. Né? E por aí vai, entende? Mas tu não acha assim que no fundo a gente quem tem qualquer empreendimento é meio sócio, o governo é teu sócio, né? Mas bah, com toda Majoritário, Não- majoritário. não tem o que tu faça que ele não seja teu sócio. Mas um carro que tu vai comprar é 59% de impostos. Outro dia ali no nosso grupo ali, os caras botaram um carro, ó, no Brasil 59% de imposto. O iPhone esse, tu compra nos Estados Unidos, que os caras são reguladinhos, não sei o quê, por $1.200. Aqui é quase $3.000. É. Ah, o Paraguai é uma esculhambação. Esculhambação, sim, lá eles têm uma regra do imposto, que é a lei Maquila, que é 10% do imposto. Tu importou é 10, tu exportou é 10. E enfim. Mas está crescendo horrores O, o Paraguai, né? o iPhone deles lá, o top, ontem de noite a gente estava pesquisando, é $1.063. Isso que nós estamos com o dólar alto aqui, dá 6.000. 6.500. Sim. O nosso aqui é 14. Aí tu vai xingar os caras da loja da Apple ali no shopping, ele te diz, tudo é quase imposto. O iPhone é o mesmo preço. Exato. O americano manda fabricar na China, na Índia, ele te entrega por $850 em qualquer lugar do mundo. Aí depende do custo do frete e do custo do imposto. É verdade. É verdade. Então, assim, dialogando com o teu sentimento, Sim. é a teoria do buraco. Eles estão fazendo isso para não cair para dentro do buraco, tu entende? Né? É verdade. Ai, eu gostei da teoria Tu não cai dentro do buraco buraco. profundo Tu aqui, tem que né? te salvar do buraco. Eu tenho a sensação que às vezes nós já estamos segurados na beira lá dentro, sabe? no subsolo do núcleo da Terra. Mais ou menos. Tá, e conta pra nós, assim, seguindo no buraco, a advocacia tá no buraco? Como é que tá o cenário da advocacia no Brasil pra ti, assim? O que tu tá pensando sobre isso? Eu acho que esse negócio é que nem assim a gente analisar a carreira dos jogadores de futebol, sabe? Tu pega um astro, o Neymar, o Cristiano Ronaldo, o Oscar, aquele que jogou no Inter, que estava na China, passou 8 anos na China, que era um dos jogadores mais bem remunerados do mundo. O cara deixou de se preocupar com seleção brasileira, com tudo, foi para lá e fez a vida dele. E outros tantos, outros anônimos que a gente nem sabe, tu entende? Esses caras é um cortezinho lá em cima, tu entende? Às vezes eles já não tem nem tanta bola para ganhar tanto dinheiro, tu entende? Mas eles são uma nesga nesse oceano, né? Aí vem descendo a pirâmide alargando. Aí embaixo da pirâmide tem cara que é operário desse negócio. Um cara que disputa uma partida por R$600, não sei o quê, pela passagem do ônibus, para isso, para aquilo, uma carreira curta. Né? Então, tu olhar a pirâmide de baixo, né, são trabalhadores. Por isso que tem tanto campeonato aí, tem segunda divisão, terceira divisão, quarta divisão. É uma paixão nacional, se explora isso e tem muitos trabalhadores disso e muitos caras que nem são jogadores que vivem disso, né? Olheiro, preparador físico, tudo, sabe? É um mundo. A advocacia é a mesma coisa. Né? O presidente Leonardo Lamacchia, que é
que é um caixeiro viajante da advocacia. Não sei se vocês já entrevistaram ele aqui. Não, ainda não, ainda ainda não. Tem que chamar ele, viu? Se você chamar. precisar, eu dou um impulso para ele vir aí. Beleza. Tá bem. O cara, ele viaja, vai a Quaraí, vai a Rio Pardo, vai aqui, vai ali. Ele vê a realidade dos caras, sabe? Né? A realidade dos caras. Por que ele equipa as salas da OAB? Porque às vezes tem cara que não tem nenhum computador direito para trabalhar, tu entende? É verdade. Sim, Né? O cara vai ali, toma um cafezinho dele, atende um cliente dele, tá na OAB, tu entende? sim. Né? Que nem eu entrei nessa sala bonita aqui, já tô achando que eu sei da entrevista, tu entende? Né? Então, tem os figurões, né? Os caras que vão ao Supremo, os caras que advogam em tribunais. Tem a turma que está no meio do caminho e tem a turma que está embaixo, tu entende? Né? Então, a realidade, assim, sabe? A realidade da advocacia. Se eu tivesse que começar de novo, eu não sei se eu optaria por essa profissão, sabe? Né? Não sei se eu optaria por essa profissão, porque ela é uma realidade... Não é muito amigável, assim, sabe? Concordo Tá no plenamente. teu discurso. Tá no meu discurso. Não, hoje em dia, muito leilão também, sabe? Se é uma questão melhor, o cara... Sim. Não, era na nossa época, o sistema legal do Brasil era aquela coisa, né? Era a lei. E era outra como coisa... um law, né? Não é o direito americano. Agora tu ajuiza uma ação, no meio muda a jurisprudência. Claro que a gente nunca pode dizer, né, para o cliente que a gente vai vencer porque a gente tem responsabilidade de meio, mas era uma coisa previsível, assim. Hoje a gente não tem como. Isso que tu está falando talvez seja sabe? o maior fator assim, de desestímulo para a gente. Claro, e a gente porque antigamente, gosta disso, tu gosta do quê? Do diálogo, né? Então, tu afirma, o outro advogado, né, a parte adversa vai contra-argumentar, então tu estava discutindo a lei, né? Hoje não tem mais, tu não tem mais como argumentar. Isso que tu tá falando, para mim, assim, é um motivo de grande inquietação, sabe? Antigamente tu pegava a procuração do cara, entrevistava, tu dizia, esse cara vai ganhar a questão. Claro. Não tem nenhuma surpresa, ele te falou tudo direitinho. Agora, hoje em dia... Tudo é possível. Nossa, ou impossível. Tudo não sabe. Essa advogada da senhora do poste, essa que eu contei para vocês lá do Pernambuco, tu acha que ela sabia que a mulher não tinha conta de luz? Acho que ela não cuidou disso. Ela não cuidou disso e a outra não falou para ela. Mas se fosse eu teria descoberto. Porque eu ia lá, olhar o bairro, tá onde foi morava. Ela foi lá, vou ganhar dinheiro desses caras. Isso. Vamos tirar dinheiro dessa gente aí. Tem muito advogado que faz isso também. Mas já nessa linha aí, então eu vou te fazer uma pergunta assim. O fato de tu ser advogado, tá, te ajuda ou te prejudica no empreendedorismo? Olha, ele me ajuda até pelo esclarecimento, sabe? Claro. Que tu sente tem um pouco mais de noção do perigo, né? Os riscos são mais calculados, vamos dizer. Né? Eu tenho uns amigos muito próximos, que essa minha amiga engravidou recentemente. E hoje em dia, os caras fazem um farrancho quando descobrem o sexo da criança. Mais até do que quando nasce. Né? Tu descobriu o sexo, tu faz uma festa para revelar para teus amigos qual é o sexo da criança. Tu vê como é que é. Antigamente, tinha famílias que nem queriam saber. Vamos deixar para que Deus mandar, entende? Isso aí. Aí a guria encasquetou com isso e tal. Descobriu que demora 14 semanas. Vou eleger esse número aqui, não é um número fiel. Tem 14 semanas para te saber o sexo. Aí ela descobriu que lá nos Estados Unidos tem uma maquineta lá que com 6 semanas tu descobre. Nossa. 6 semanas fielmente, sabe? Acho que não é esse número 14, é um pouco mais, é 20. Sim. Logo depois que atrasou a menstruação, tu já sabe qual é o sexo da criança. Aí ela, o marido dela e o irmão dela montaram um projeto para ter uma empresa. Nós vamos importar essa máquina lá dos Estados Unidos e tal e vamos vender os testes esses. Claro. Né? Vamos nos associar com médicos, com farmácias, vamos ter o nosso laboratório desse assunto. Rapaz, fizeram um estudo, Sérgio, dedicado, troço com
com valores, com tudo, sabe? Em resumo, eles precisavam de 900 mil reais para pôr a empresa no ar. Começar a fazer os testes antecipatórios, ter as questões legais e tal. Aí eles me procuraram para ajudar. Se alguém... Eu dei uma funcionada ali, também não dediquei lá muito tempo, não, mas eu não consegui ajudá-los, sabe? Aí, rapaz, tu fica pensando, né? Nos Estados Unidos, se o cara tem uma ideia inovatória, tem muitas pessoas, muitos caras que querem botar a grana nisso. Claro. Diz, olha, eu te dou os 900 mil e eu fico com 30% da empresa. Com 40, com 50, com tanto, tu entende? A ideia é boa, não tem aqui. E pelas pesquisas deles, que eles têm, é uma ideia atrativa, tu entende? Interessante, né? Tu já tá no baile ali, tá grávida, tu entende? Olha, 400 mil reais para fazer o exame, tu entende? Tá aqui, vamos saber já o sexo, tu entende? Então, eu fiquei refletindo sobre isso e pensando, né, cara, por que as coisas não funcionam assim como em outros lugares, né? Aqui, se tu pegar os 900 mil e deixar numa aplicação, vai render 9 mil por mês. Tu olha ali no banco, deu 9 mil no mês seguinte. No outro mês deu 9.250. Daqui a pouco já está em 1 milhão. Aí tu vai entrar numa firma dessa, que tem todo esse arsenal de complicadores que a gente já falou aqui. Já vai saindo e pagando imposto desde o primeiro Sair mês. alugando coisa e regra disso e regra daquilo e tal, e tanto para o hospital de clínicas que tem que fazer as certificações, e tanto para esse, tanto para aquele, e tu não te mexeu nada e já gastou os 900. Ele inibe a pessoa, tu entende? Tu vai pegar o capital num banco, os 900 já vai sair devendo 3 milhões, tu entende? É isso aí. É, por aí. Então esse negócio, desses juros altos, dessa inflação, ele come as possibilidades, tu entende? Sim. Come. Desestimula as pessoas, né? E a gente na advocacia, tu tá vendo isso todo dia. Tem cara que é machão, que empreende, que quer aumentar, que quer isso, mas não faz muita conta, né? Sim. Não faz muita conta. Se tudo tu for fazer conta, comparar com o dinheiro no banco, tá ralado. Porque no fim, o custo, né, da incomodação do empreender, né, enquanto teu dinheirinho está parado lá rendendo. Esse cara, por exemplo, o Nelson, aquele dia no nosso evento, ele disse, tô com 40 milhões para receber das obras já executadas. Pô, cara, botou 40 milhões na frente para trabalhar para o governo. Imagina. Você imagina ser um cara pequeno, né, velho? Não, o Nelson merece um prêmio todos os anos, né? Porque eu vou te dizer, a pessoa querer empreender, acho que todos os empreendedores no Brasil merecem serem premiados, né? Porque não tem como, complicado. Né? Nós que somos pequenos, né? Eu ligo para ele e falei, olha quanto da empresa, vê quanto a gente pagou de imposto esse mês. É desestimulante. É muito complicado. Mas, Marcelo, as plataformas de inteligência artificial e automação estão facilitando o trabalho ou ameaçando a profissão do advogado? Não, acho que elas mais facilitam, sabe? Mais facilitam. Aquele negócio que eu comentei aqui com vocês, a questão do terroir, né? Sim. Do vinho lá de Borgonha. Eu tenho que apalpar aqueles dados ali. Sim, tu entra numa inteligência artificial, faz lá... Ele te dá, como é que tu falou aí, 30 lauda, né? Mas não tem aquele... Mas é bom ler, não né? tem aquele carinho ali de... Ela erra um pouquinho. Esses dias eu recebi uma consulta de um cliente. O sujeito tá colocando um restaurante lá em Guaporé, na entrada da cidade. Lá é um dos lugares que não tem mão de obra para trabalhar. Não tem mão de obra. Aí tem... vindo meninos, assim, sabe? De 14, 15, 16 anos para trabalhar. Tem a lei do menor aprendiz que é incentivado. Aí ele me consultou, como a gente vai lidar com bebida alcoólica aqui? Eu posso admitir essas pessoas? Aí até na hora, assim, sabe... Menor aprendiz. Me deu uma dúvida de menor e tal.
Sim. Aí fui estudar um pouquinho melhor ali, até comecei fazendo a pergunta ali pro amigo Google, pro chat GPT, né? Não pode, efetivamente não pode, né? Aí eu fiquei inquieto com aquilo, né? Disse, será que esse negócio tá certo mesmo, tu entende? O cara tá com dificuldade de ter mão de obra, tu entende? Eu vou vetar esse negócio, né? Vou atrapalhar o que ele quer fazer. Vamos indo aqui e tal. Não, as bebidas, fiz mais umas perguntas, se as bebidas seriam comercializadas fechadas, se teria, os caras iam servir a bebida ali mesmo, tu entende? Né? Aí fui indo ali, nos estudos ali, né? Consultei um pouquinho mais. Não, se a bebida é fechada, o troço não funciona durante a noite e tal, né? Se ele for um carregador da bebida. Se né? o cara não trabalhar, se ele não, quem sabe se o sujeito não trocar, a bebida tá ali na prateleira, né? É que nem no supermercado, trabalham menores no supermercado. Claro. E eles comercializam bebidas, Uhum. né? Só, vamos... Se for o caso, a gente faz um ajuste aí com a Delegacia do Trabalho e tal, para deixar regulamentada essa situação, já tem que sair na frente, né? Sim. Mas ajuda, substancialmente. Ajuda, se tu souber fazer a pergunta certa, se tu não cair nas variadas exceções que tem cada uma dessas consultas que vem, né? Sim. O que atrapalha, por exemplo, é o jeito que depois os magistrados julgam o negócio, sabe? Às vezes tu larga de um padrão de situação que ela vai para julgamento, vem uma decisão pessoal do sujeito, com base seus dilemas pessoais, sabe? Exato. Esse é o negócio, tu entende? Sobretudo na Justiça do Trabalho, né? Tem 24 tribunais, 27 tribunais no Brasil, né? Só do trabalho. Só do trabalho, né? São Paulo tem 2 tribunais, tem São Paulo, tem Campinas, né? O jeito que eles julgam as questões aqui no Rio Grande do Sul é completamente diferente do que julgam em Santa Catarina. Ah, é? Completamente diferente. Então, por trás tem um ideário. Um ideário, assim. Tem. É. Com certeza. Aí o litigante que é rico, que ele tem direito, que ele tem dinheiro, tem que investir em advogado e pagar os depósitos recursais, ele leva a questão dele para Brasília. Em Brasília pode ser que ele tenha melhor sorte, no Tribunal Superior do Trabalho. Sim. O cara que não tem dinheiro para ir depositando, às vezes tem causas que tu tem que fazer até 5, 6 depósitos na mesma questão. Aí tu já depositou ali 80 mil reais. Tu tirar de um comerciante pequeno, de um empregador pequeno, 80 mil reais. Aí ele se entrega, diz, vou fazer um acordo e tal. Sim. É por aí. E me diz uma coisa assim, no meu entendimento, tá, um escritório de advocacia também é um modelo de empreendedorismo, né? Sendo um empreendimento, né, como é que um escritório de advocacia pode ajudar assim, no desenvolvimento da sustentabilidade? Olha, meu velho. Se dei um nó agora? Olha, essa é uma questão assim mais de educação, sabe? Né? Questão que eu acho que ela tem como ancestral mágico assim, a educação, né? Perfeito. Da sustentação, do jeito que tu vai usar as coisas, da forma que tu vai te comportar, tu entende? Seja num escritório de advocacia, num consultório médico, né? Seja na tua vida pessoal, né? Parece-me assim que se tu tem mais educação e noção de vida coletiva, né? Tu vai ter melhores práticas, sabe? Sim. Né? Assim é num escritório de advocacia. Assim é num banco, por exemplo. Né? Meu amigo esse que é vice-prefeito de Capão agora, que tomou posse, ele está apavorado que todo mundo deixa as luzes ligadas do prédio. Eu chego aqui de manhã, tá tudo ligado as luzes. O cara é empreiteiro de mão de obra, sabe o que custa o desperdício, né? Sabe quanto é que custa uma conta de luz? Né? Deixa o ar-condicionado ligado.
É verdade. Aqueles prédios da Faria Lima, lá em São Paulo, não sei se tu já te deu conta, eles ficam com o ar-condicionado ligado o dia todo e as luzes tudo ligadas. Tu imagina. Mas, cara, esse troço não é certo, né? É verdade. Não é certo. Não, o ar-condicionado é um negócio poluidor. Né? A luz é cara. De fato, acho que não poderia ser assim, né? É verdade. E a mesma coisa, o escritório de advocacia é uma microcélula. Outro dia eu fui visitar ali o nosso amigo da Safe Web ali. Que ela foi Sim. a primeira certificadora, cara. O cara mexe com crédito de carbono, tudo, sabe? O professor Zancanella, agora me lembrei o nome dele. E na firma dele não tem lixo. Se eu acredito no que eu faço, não é para ficar com papel aqui, tu entende? Lixo tem lá no banheiro, assim, mas lixo no meio, assim, não é para produzir lixo. Nós vamos imprimir um negócio aqui quando for extremamente necessário. Isso que o cara trabalha com certificação digital, né? Um negócio complicado, né? Sim. Então, em resposta à tua pergunta, assim, não só na advocacia, assim, até na obra é pior do que isso, Sim. em termos de sustentação, né? A gente tem que ter educação para tentar manejar com os recursos ambientais, com os recursos materiais da forma mais inteligente possível para gerar menos danos, né? Claro. O pior serviço, tu que já trabalhou com o poder público, o pior serviço de uma cidade é o serviço do lixo. É complicado. E o cidadão não recicla, né? Uma cidade que nem Isso que Porto Alegre, cada pessoa produz 1 quilo de lixo por dia. 1 quilo de lixo por dia, 1,5 milhão de pessoas, vê quanto é que dá isso. Aí os caras pegam, dão uma amassada no lixo aqui e levam lá para Minas do Leão. Essas coisas que a gente recolhe dá menos de 5% de reciclagem. É muito pouco, né, velho? Verdade. É verdade. É inacreditável isso, né, cara? Eu não sei até quando a gente vai. O preço do lixo, né? Tem países que vendem o lixo. E tem países que compram o lixo dos outros para revender, né? Por exemplo. Então, Não sei se eu contribuí muito nessa, Sérgio, mas Não, mas ótimo, excelente. é isso aí. fiz um É isso aí. laço aí isso pra aí. gente Então, tentar chegar. Tá ótimo. Nos detalhes é que tu vai mostrando, né? E aí, para tu perceber os detalhes, tu tem que ter educação, né? Claro. Não adianta. Aí a pessoa fica reclamando do prefeito, né? Mas só um pouquinho. Tem ali o container de lixo orgânico e a criatura vai lá e me coloca uma cadeira no container. um sofá. Um sofá, não. Aí não. O que tira de pneu do dilúvio aí, né? Não tem como. Não tem, né? A sensação que tem que os carros passam e saltam um pneu assim, porque é impressionante, eu não sei onde é que sai esses pneus. Não, e na enchente, o arroio de dilúvio ele só não inundou porque tem aquela ecobarreira, né? Sim. E ali funcionou tranquilo na enchente, imaginou? Mas, mudando de assunto, quem é o cidadão Marcelo Della Justina? Pá. Já falei tanto aqui, né? Eu acho que vocês já me descobriram meus segredos. Eu sou um eterno aprendiz com muita confiança, sabe? Eu sou inconformado, entende? Eu não aceito não, né? Isso para tudo, assim, na minha vida familiar, sabe? Felizmente tenho uma família estruturada, né? Meus filhos estão praticamente criados. Aquela casa maravilhosa Aquela lá. casa maravilhosa. Ele mora numa casa que é uma casa de Hollywood. Isso aí são os amigos, né? Opinião de arquiteto, tem que levar em conta, né? Mas eu vou te resumir assim, sabe? O dia que eu morrer, falta muito tempo ainda, sabe? Eu quero que coloque no meu túmulo o seguinte, ó. Esse era um inconformado. Olha. Né? Eu sou um camarada inconformado, assim, não gosto daquelas verdades prontas, sabe? Né? Não gosto daquela curva centrípeta, né? Centrífuga, né? Eu gosto de vez em quando de ir pela centrípeta, sabe? Sim. Né? O cara tá dizendo que é ruim, que é difícil, que é uma porcaria, eu tento olhar com outros olhos, sabe? Esse fato que eu contei para vocês, que tem 2 caras que trabalham para nós e estão nos processando. Isso é um dilema, assim, tu entende? Mas eu fui lá e acertei com eles, tu entende? Né?
Não é porque tu nos processou que nós temos que te mandar embora. Tem uns troços ali que tu tem razão até, sabe? Tem razão, né? Tá dizendo que as férias não foram certas e tal. Mas vamos terminar a obra que eu te dou as tuas férias e nós vamos acertar. Então, às vezes, tu tem que contornar o problema para chegar numa solução. Eu sempre digo assim, eu não sou advogado de processo. Processo a gente está nas mãos do juiz, do tribunal. Daqui a pouco vem uma coisa aí que a gente não espera, sabe? Eu sou advogado do problema. Por que aconteceu esse problema? O que isso vai impactar para nós, tu entende? Nós vamos ter uma bucha daqui a pouco para muitos e muitos anos aí, sabe? Vamos resolver isso, quanto a gente pode dominar esse assunto ou vamos deixar para depois? Vamos deixar, fazer de conta que não existe o problema, sabe? Esse problema pode se replicar aqui. Isso é sempre um drama do empresário, né? Ele tem lá 300 pessoas trabalhando para ele. Olha, ele começou a ter reclamatórias trabalhistas. Não, agora os 300 vão reclamar. E se tu der o dinheiro para ele, o cara interpreta que é fácil tirar o dinheiro do cofre da empresa. Né? Mas vamos fazer uma política aqui, ó. Vamos ver onde é que está o nosso erro aqui. Tem erro nesse negócio? Esse troço das horas extras aqui, dessas compensações, as pessoas estão entendendo assim? Do jeito que o senhor entende ou é uma regra da casa? É uma questão de direito local, né? Então, eu tento drenar o problema na raiz, sabe? Drenar o abscesso na raiz, sabe? Para a gente ver se chega a alguma solução. Não, esse é um problema que nós não vamos ter como resolver, é uma condenação milionária mesmo. Nós vamos quebrar a empresa se nós levarmos. Nós vamos deixar, então, acontecer a condenação e vamos pedir uma audiência de conciliação para o juiz. 2 milhões nós não temos condição de pagar, mas 20 por mês a gente consegue pagar. Serve. Anualmente a gente dá um reforcinho aqui e tal. Então a minha marca, assim, pessoal, assim, é esse negócio. Eu não sou um camarada assustado para problemas e nem para desafios, né? E não gosto muito de soluções prontas, entende? Vamos construir. Se eu poderia me autodefinir, seria mais ou menos isso. Show. Muito bom. Bom, Marcelo, a gente queria deixar aqui um registro, um profundo agradecimento à tua disponibilidade de vir aqui conversar com a gente aí por quase 1h30 aqui, nesse bate-papo aqui, muito produtivo aí, espero que nossos teleouvintes tenham gostado, tá? Já deixo aqui o convite para, quem sabe, nós aprofundar algum assunto assim específico aqui no futuro, que seja de interesse e tal. E deixo aí, né, para as considerações finais aí, a palavra para ti aí. Eu agradeço demais a vocês, sobretudo a ti que me convidou, né, Sérgio? Um amigo que a gente estava um pouco distante aí, te agradeço por ter ido lá no nosso evento do final de ano e tal, né? Acho que o processo é esse, sabe? Essa caminhada aí, esse negócio diferente que vocês inventaram, sabe? Me impressionou que o Nelson também falou com tanto agrado da ideia, né? A gente tem que fazer coisas diferentes, né? Não adianta a gente estar fazendo sempre a mesma trilhada aí, né? Sim. Então, esse podcast que vocês inventaram aí, eu achei sensacional, sabe? Fiquei muito feliz de ter vindo aqui, muito agradecido pelo convite, e certamente a gente voltará aí para conversar mais, sabe? Valeu. E nós nunca, assim, uma mensagem de otimismo, sou um eterno otimista, né? Nós nunca podemos perder, assim, a nossa esperança no Brasil, no Rio Grande do Sul. O Brasil é um país maravilhoso, né? É um país maravilhoso, né? Nós temos 210 milhões de pessoas aqui, um país jovem, né? Tu vai no Uruguai ali, o cara que te bota gasolina no teu carro é um senhor. O garçom é um senhor, um cara com 80, 70 anos. O Brasil é um país jovem. É verdade. Advogado é jovem, médico é jovem, todo mundo é jovem, tu entende? Eu tenho 32 anos de formatura, me considero um jovem, tu entende? É isso aí. Um país de muitas oportunidades, né? Por isso que me doeu eu não conseguir ajudar essa minha amiga do Projeto Genoma, o nome do projeto, sabe? Né? A gente tem que ter esperança, né? Sim. Esse negócio das eleições, a gente tem que adquirir uma responsabilidade, esse troço é importantíssimo, né? 30% das pessoas não foram votar. Né? Os caras saem de casa para votar, né?
O meu filho me contando que lá no edifício dele em São Paulo, o nordestino, que é o porteiro dele lá, seu Francisco, disse, ei, Gabriel, não sei se ainda se eu vou votar no Lula ou no Bolsonaro, sabe? No dia das eleições, né? Meu Deus. Ainda não decidi se eu vou votar no Lula ou no Bolsonaro. Isso aí é que nem o cara não saber se é gremista ou colorado, tu entende? Complicado, né? Mas com tanta coisa, com programa de televisão, com isso, com aquilo, com aquele outro, tu entende? Internet, celular, isso e aquilo. Então nos falta, assim, olhando para o que nos falta, assim, nos falta educação, né? É verdade. Para tudo, né? Para tudo. Né? O pessoal tem que se preocupar menos em ficar olhando dancinha no celular, se preocupar mais com o Brasil, né? A gente passou essa enchente aqui faz 7, 8 meses, né? Já estamos revigorados, né? Sim. Impressionante. Isso que aqui é um lugar que não é... Que nem nos Estados Unidos agora, Los Angeles lá, eles em 60 dias reconstroem a cidade, né? Os ricaços, aqueles que perderam as mansões, tem seguro, tem tudo, né? Claro. Eles reconstroem aquilo lá com tapa, tu entende? Né? Aquela New Orleans, os caras reconstruíram a cidade hoje em dia, não tem mais problema de enchente, de nada. É isso aí. E aqui nós, com as nossas vicissitudes, né, a gente consegue reconstruir, a gente consegue Sim. levar, retomar né? tudo, é verdade. Né? É isso aí, mas agradeço a tua participação e tu já sabe, em breve tu tá de volta aí Tá pra perfeito. gente, tá bom? Não vou me fazer de rogado. Não, com certeza. E você que ficou até esse momento no canal, tá na hora de curtir, comentar, compartilhar e lembre-se que segunda-feira é aqui no podcast Bastidores da Vitória a partir das 20 horas. Podcast Bastidores da Vitória, semanalmente trazendo convidados com as mais diversas especialidades e experiências, preocupados com a cidadania e com os destinos do Brasil. Vitória Consultoria, inovando pela liberdade. Bom dia, boa tarde, boa noite e até semana que vem, Lideranças do Brasil.